A paz do Senhor, professores da classe dos primários. Bom dia para vocês. E aí, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E a lição é a lição de número 7. Olha, a lição de número 7 tem por título Um Menino Pastor. Muito bem. A lição de hoje já está falando da história do menino pastor. Quem será esse menino pastor? Essa pergunta que você vai fazer para os seus alunos. Agora, antes de começar a nossa aula, aí você, professor, chegue primeiro na sua salinha, arrume as cadeirinhas, coloque tudo no seu devido lugar e espera seus alunos chegarem. E ao chegarem, você cumprimenta com aquela alegria, com aquela satisfação, dando para eles, a paz do Senhor. Bom dia, crianças! E aí receba eles com muito afeto, com muita alegria, porque eles vão se sentir bem recebidos e vão querer sempre estar voltando para a tua salinha. Então, antes de você também começar a sua aula, você vai pedir para eles se organizarem, vai perguntar como foi a semana deles, e agora você também vai começar com eles a lição da Bíblia, não é? Então, você vai começar com uma oração. Aí você vai mostrar para seu amiguinho, para seu aluninho, que ele precisa orar antes de tudo. A primeira coisa que a gente deve fazer antes de qualquer coisa é orar e falar com o Papai do Céu. Aí você pergunta para ele se ora com os olhos abertos ou com os olhos fechados. Eles vão responder fechados. Aí você vai fechar, o olhinho aqui da bonequinha e vai pedir para o seu aluninho fazer a oração, tá certo? Aí depois que você ora com eles, aí você agora vai cantar os louvores que está prontos dentro da lição. Qual é o louvor que você preparou para cantar com seu aluno de acordo com o tema da sua lição? O tema da lição é Um Menino Pastor, é a lição 7. E qual é o corinho, qual é o louvor que você tem de acordo com essa lição? Eu trouxe uma ideia para você. A ideia é: um menininho bem pequenininho tomava conta das suas ovelhinhas. Ele matou um urso e um leão, com sua harpa acalmava o coração. Um belo dia ele desafiou um homem grande, um homem bem grandão. Com uma pedra ele o derrubou e o gigante veio com a cara no chão. Pou, 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 o nome dele era Davi. Esse é o louvor que você pode cantar com suas crianças, porque tem tudo a ver com o tema da tua lição. Mas você pode cantar outro que você já conhece também. Você pode ficar livre, isso é só uma ideia para você. A lição de hoje, ela tem como objetivo para você passar para seus alunos que ele tem que ser uma criança corajoso e tem que ser uma criança que ele tenha o quê? Os cuidados, né? Corajoso, prudente, como foi o menino Davi. Como foi a história de Davi? Eu não vou contar, mas você vai contar de acordo com a sua lição. A lição também, você vai ler o texto Memória em Ação para sua criança. A Memória em Ação da nossa lição 7, ela está escrita em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7. Agora teve um probleminha aqui, viu, professores? Aí vocês vão passar para os seus alunos. O probleminha é que aqui 2 Timóteo 1 e 7, mas a nossa lição veio 1 Timóteo. Aí você já corrige aí na sua lição para que você vá mostrar para o seu aluno a memória em ação bem direitinho. E aí você vai usar a sua Bíblia. Nunca esqueça, professor, de usar a sua Bíblia para ler a palavra de Deus. Porque o aluno pode pensar que você está contando qualquer historinha. Não, não, não. A Escola Bíblica Dominical, ela conta histórias da Bíblia, histórias verdadeiras. Então é necessário você consultar a sua Bíblia junto com eles. Pedir para eles abrirem a Bíblia, pedirem para eles acompanhar a leitura, tá certo? E aí você vai ficar ensinando para ele a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a memória em ação está escrita em 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7. Na minha tradução diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação.
Deus foi quem nos deu tudo isso. Então, você vai mostrar para ele que esse texto está na Bíblia. Agora, eu trouxe também essa Bíblia, representando aqui, né, o meu visual de hoje. E aí eu coloquei o meu texto de memória em ação aqui, ó. Pois o Espírito que Deus nos deu nos enche de poder, de amor e nos torna prudentes. Aí eu corrigi aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 1, e o versículo 7. Então, você vai pedir para ele repetir novamente. Pois depois o Espírito que Deus nos deu nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Isto mesmo. Aí você vai ler o versículo, está onde? 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 7. Pede para o teu aluno repetir, porque ele vai memorizar, né, o versículo da Bíblia, e aí ele vai aprender que Deus, ele nos deu o quê? Um espírito de amor. Um espírito que nos enche de amor e nos torna prudentes. Aí você vai explicar para ele o que é prudente. Prudente é ser sábio, é agir na hora certa, é não ficar agindo de modo que desagrada a Deus. Aí isso é uma pessoa prudente. Ensina para seu aluno o significado da palavra, que é muito importante. Porque para a gente entende o que é ser prudente, ter prudência. Mas a criancinha não sabe, aí é necessário que você explique isso para ele. Então a lição de hoje, eu trouxe até o meu avental em forma aqui, ó, de ovelhinha, e trouxe o cajadinho. Aí você pode perguntar para as suas crianças, professor, por que era que o menino Davi andava com cajado? Para que serve o cajado? Mas aí, olha, vamos começar bem rapidinho, um resumo da lição. Que Jessé, ele tinha 8 filhos. E o mais novo dele era Davi. Davi era o caçulinha, que Jessé gostava muito desse filho caçula. E aí, Davi, ele gostava de ajudar o papai dele. Fazendo o quê? Tomando conta, olha, das ovelhinhas. Tinha muitas ovelhinhas que Davi, ele tomava conta. Eita, essa ovelhinha caiu, ó. Ela é rebeldezinha, mas a gente vai ajeitar ela aqui, ó. Olha, quantas ovelhinhas escondidinhas dentro dos matos. Aí você vai explicar para sua criança que Davi, ele era pastor de... Que ovelha mais rebelde, não é, professores? Mas ela vai ficar por aqui. Pronto, ela ficou. E aqui, ó, essa ovelhinha também você pode tirar ela do véu, que você pode preparar um painelzinho desse, colocar que a ovelhinha fugia de um lado para o outro, mas que Davi, ó, essa ovelhinha aqui também ela pode sair, não é? Vir para aqui para o lugar daqui eu tirei. E que Davi, ele também não ficava paradinho no canto sozinho, não. Ele era uma pessoa muito, muito, muito esperto. Então ele saía cuidando de todas as ovelhinhas. E também, ó, você pode mudar a posição do menino Davi. Então aqui você pode preparar esse muralzinho para você trabalhar na sua aula e mostrar que tinha muitas ovelhinhas. Aí, ó, você também pode tirar a cerquinha, né? E colocar as ovelhinhas para ficar mais juntinho uma da outra. E na hora que Davi ia guardar as ovelhinhas, ele colocava de novo a sua cerquinha. Aí você pode preparar isso aqui para você. Aí você pode dizer, tia Vânia, eu não tenho condição de fazer um visual desse. Vai gastar muito, eu não tenho habilidades para isso. Mas aí você pode preparar suas ovelhinhas e comentar com a sua criancinha como era o comportamento de Davi ao cuidar das suas ovelhinhas. E aí eu também preparei esta luvinha aqui, ó. Essa luvinha aqui, ela é bem interessante, que também é de EVA. É mais simples, não é? Aí você também pode mostrar para ele que as ovelhinhas também saíam, ó, do lugar. Você pode trocar aqui, não é? E aí também o Davizinho saía do lugar dele para tomar conta das ovelhinhas. Então você pode preparar aqui essa luvinha e contar a história de Davi junto com as ovelhinhas. É bem prático. Se você também não pode fazer um desse, você pode também imprimir as ovelhinhas e contar essa lição. Você não pode deixar de usar o visual. E também, se você não pode fazer isso, você também tem o visual do manual da EBD. Ó, Davizinho aqui com as ovelhinhas. Aqui, ó, o paizinho dele, né? Olhando para ele, tomando conta das ovelhinhas. E também tem a outra, os outros visuais, que é quando Davi,
ele acalma o coração do rei Saul. Olha aqui, ó, no seu manual tem todas as figuras. Simplesmente você pode usá-las também. Você só não pode deixar de usar visual. Sabe por quê, professor? Porque o visual ele chama muita atenção da criança. Ele atrai a criança a prestar atenção através dos visuais, dos coloridos. Então, quanto mais visual, quanto mais colorido você tiver, é melhor para a sua criança. Então, o que aconteceu? Davi, ele tomava conta das ovelhinhas e Deus queria fazer algo diferente na vida de Davi. Então, Deus pediu para que Samuel, ele fosse ungir Davi rei. E aí, Davi, ele foi escolhido dentro de todos os seus irmãos, o rei, para governar ali em Israel. Os irmãos de Davi tinham aparência, eram bonitões, né? Altos, né? Tinha aquele tipo de homens para realmente ser o rei, né? Mas Deus, ensine para a sua criança, professor, que Deus ele não olha para a aparência. Deus olha o coração. Então é muito importante que sua criança ela aprenda a ser uma criança que realmente tenha Deus na vida, tenha o Espírito Santo de Deus na vida, como Davi tinha. Por isso que Deus se agradou de Davi e dentro de todos os seus irmãos, ele foi escolhido para ser o rei de Israel. Então, quando Davi foi escolhido para ser rei de Israel, Davi ainda era muito criança, mas logo assim que ele foi ungido, ele não foi logo ser rei não. E aí o Espírito de Deus tinha saído da vida de Saul e atormentava Saul, que era o rei atual ali de Israel. E aí o rei pediu para que alguém fosse procurar uma pessoa que soubesse tocar harpa, para acalmar o coração dele. Aí aquelas pessoas que moravam ali com o rei Saul, disse, tem um filho de Jessé, ele é um menino ainda, mas ele é muito prudente, ele é um menino amoroso, cuidadoso, atencioso, e ele também sabe tocar harpas. Aí, ó, você mostra a figura aqui, ó, que Davi foi convidado pelo rei Saul para tocar harpas. E a Bíblia diz que quando Davi tocava a harpa, o que era que acontecia? O espírito mau saía de Saul. E aí Saul ficava bem calminho. Mas não era porque era só a harpa, não. Era porque Davi tinha Deus na vida. Então, professor, ensine a sua criança que o objetivo dessa lição é que a criança, ele deixe Deus dominar a vida dele, para que ele se torne uma criança amorosa, uma criança prudente, uma criança cuidadosa e uma criança cheia de Deus. Isso é que é o objetivo da nossa lição. Aí eu preparei uma lembrancinha e vou dar também como ideia para você. Você pode pegar um saquinho desse, fazer umas pipoquinhas, aqueles milhozinhos que a gente compra no mercado. Faz a pipoquinha, coloca nos saquinhos e aí você também pode imprimir a carinha das ovelhinhas, não é? E você pode colar no saquinho de pipoca, que aqui fica parecendo uma ovelhinha, que a ovelhinha não é branquinha. Aí o corpinho da ovelhinha e a carinha da ovelhinha. E se você quiser ainda aumentar um pouquinho, você pode colocar as patinhas da ovelhinha no saquinho de pipoca e deixar ela bem mais caprichada. Isso é só uma ideia. Se você gostou, você faça que seus alunos, com certeza, que quando acabar a aula, vai guardar a carinha da ovelhinha de lembrança e vai comer a pipoquinha, que é o lanchinho da EBD. Não esqueça de agradar a sua criança, porque você agradando ela, ela vai vir outros domingos e vai convidar mais amiguinhos e vai dizer, olha, a nossa escola dominical tem umas histórias lindas da Bíblia. E no final a tia traz um bombonzinho, um lanchinho pra gente, uma pipoquinha. E aí ele vai ficar convidando mais alunos para a tua sala. E isso é muito bom. A tua classe tem que ser uma classe crescimento espiritual, que você foi responsável para ensinar a palavra de Deus. Então você tem que, caprichar, tá bom? Então, na próxima aula eu tenho mais ideias para você. Então não perca a aula, tá certo? Você vai lá e assina lá, bota lá o seu curtiu na minha aula e diga que gostou, tá bom? Para que na próxima aula a gente traga mais ideias para você. Tchau, tchau, fica na paz e a paz do Senhor para todos vocês, professores. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém.
Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.